ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Davi Mateus, Bruno e todo o nosso grupo de louvor. E as crianças já saíram, vão sair, estão saindo agora com o pastor Davi para um culto muito próprio, na linguagem muito lúdica para elas. Bom culto para vocês e que aqui continue também muito bom para nós. Eu estou convencido que Deus escreveu a Bíblia para nos revelar a verdade dele e a escreveu de modo muito claro. Não só de muito claro modo, mas escreveu também um texto que nos seja muito agradável de ler. Eu estou convencido disso. É por isso que a Bíblia tem textos em muitos gêneros literários. Tem textos poéticos, tem textos que são dramas, tem textos que são românticos, tem textos que são narrativas históricas. Todos os gêneros literários conhecidos estão presentes na Bíblia. Ela foi, portanto, escrita em diferentes gêneros literários. Cada época tinha assim uma espécie de gênero preferido. Ao tempo do Novo Testamento, tempo de Jesus e depois dele, um método preferido, um gênero preferido era a narrativa, a história. Surgiram muitas histórias, tanto em Roma como na Grécia. E também nós temos vários livros na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, que fazem parte desse tipo de literatura, literatura histórica, um pouco de crônica, contando as próprias participações, e um pouco de narrativa vinda da pesquisa. Os evangelhos e os atos têm esses dois elementos. Também tem a literatura apocalíptica, que era um gênero muito comum no Israel antigo, e temos vários livros que são desse tipo de gênero, que falam das coisas do futuro, numa linguagem bastante cifrada, que só o leitor entendia, cheio de símbolos. É o caso de Daniel, Zacarias, por exemplo, e o último livro da Bíblia, já no Novo Testamento, que é o Apocalipse. E o outro gênero do tempo de Jesus, tanto na Grécia como em Roma, em outros países, era o gênero epistolar. As pessoas escreviam cartas. Essas cartas às vezes eram para pessoas reais e às vezes eram para pessoas imaginárias, que era um gênero literário. Não vinha só da pressa, não vinha só pelo fato de as pessoas estarem se movimentando, também era uma razão, penso que o apóstolo Paulo foi parte da razão, mas a outra parte é que todo mundo gostava do gênero. Então uma carta era enviada à pessoa, ou às vezes nem enviada era, e era publicada em vida, contemporaneamente ao período em que ela foi produzida. Era um gênero literário. Nesse tipo de literatura, ou gênero literário, os autores então colocavam seus argumentos, seus pensamentos. Mais modernamente, a partir do século XX, surgiu o ensaio, que é quando alguém elabora um raciocínio, mas isso era pouco comum na antiguidade. O gênero prevalecente eram esses dois: história, sobretudo crônicas, e cartas. Talvez o homem que mais escreveu cartas em toda a história da humanidade foi um gênio de Saulo, um gênio de Tarso, chamado Saulo ou Paulo. Ele escreveu várias cartas. Temos algumas delas na Bíblia, mas não temos outras que possivelmente ele tenha escrito. E ele mesmo menciona cartas que não estão no nosso Novo Testamento.
Aí surge aquela pergunta: se um dia, né, descobrir uma outra carta de Paulo, vai para a Bíblia? Não, esse já está fechado, já está definido, e se ficou perdido é porque o Espírito Santo não desejou que ela integrasse esse conjunto chamado de cânon. E uma dessas cartas, a mais profunda no seu propósito, é um ensaio teológico que exige de nós uma atenção muito especial, porque trata de todos os temas da teologia. É a que ele escreveu aos Romanos, já na sua idade madura. Ele estava em Corinto, e em Corinto ele então escreveu essa carta aos irmãos que estavam em Roma. É uma carta, não é difícil, mas é uma carta muito profunda. E é claro que nós temos que considerar que cada época tem uma maneira de argumentar. O apóstolo Paulo, ele argumenta assim, ele faz um enunciado de um pensamento, na nossa linguagem, faz uma viagem que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra e termina onde ele começou. É um gênero literário, uma maneira, como numa novela, anuncia-se, aí tem a trama toda, volta para aquele começo que é então o fim da história. Mais ou menos isso, a natureza da literatura epistolar, e o apóstolo Paulo escreve lindíssimas cartas. Ele era também um poeta, vemos isso claramente em Efésios, em Colossenses, em Gálatas, e vemos parcialmente isso também nessa carta chamada a carta de Paulo aos Romanos, que alguns chamam de o quinto evangelho, exatamente por conter esse resumão da nossa teologia, da teologia cristã. Eu vou ler então o capítulo 1 dessa carta, esse é meu propósito hoje. Vou ler na versão prazer da palavra que estou preparando. Então eu lhe recomendo, pode até conferir com a sua aí, mas talvez seja melhor me ouvir. O que aprendi então lendo Romanos? Corinto, ano 61 depois de Cristo. Quem lhes escreve é Paulo, a serviço de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo e dedicado à pregação do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho foi prometido por intermédio dos antigos profetas, como lemos nas Escrituras Sagradas. O centro deste Evangelho é Jesus, o Filho do Deus eterno. Enquanto o homem teve no rei Davi seu ancestral mais conhecido, enquanto Deus, seu poder ficou evidente quando foi ressuscitado. Para nós, não há dúvida de que Ele é o Cristo que salva. Por causa do amor de Jesus para comigo, diz então o apóstolo Paulo, recebi a honra de proclamar a fé cristã a todas as pessoas do mundo. Obediente ao meu chamado, anuncio essa fé a vocês, porque Jesus os ama também e os convida a viverem de modo santo. Do fundo do meu coração desejo que a graça e a paz do Pai e do Filho Jesus Cristo façam parte de suas vidas. Começo por agradecer ao meu Deus pela fidelidade de vocês. Essa fidelidade demonstra que o Evangelho está alcançando o mundo todo. É em nome de Jesus Cristo que agradeço a Deus por essa fidelidade. Oro sempre por vocês. Eu sirvo com alegria ao Deus eterno e Ele tem ouvido minhas orações. Em todas eu lhe peço, sendo esta a sua decisão, que me dê a oportunidade de visitar vocês, diz Paulo então aos Romanos. Quero muito visitar Roma. Meu propósito é compartilhar com vocês uma palavra que os fortaleça e ser por vocês fortalecido, já que temos a mesma fé. Na verdade, planejei várias vezes estar com vocês, mas outras demandas surgiram em outras cidades e tive que atendê-las. Desejo que os resultados que obtive nessas cidades sejam os mesmos quando estiver com vocês. Tenho que pregar o Evangelho a todos, onde for possível, seja bem aceito ou não. Estou pronto, portanto, para também proclamar o Evangelho em Roma, como já fiz em outros lugares. Eu
não me envergonho de proclamar o Evangelho, porque sei que ele é o meio poderoso pelo qual o Deus eterno salva a todos os que creem em Jesus. O amor do Deus eterno se revela no Evangelho, Evangelho que exige fé. Como está escrito em Abacuque 4,4, a vida verdadeira começa com a fé. O Deus eterno não aceita a maldade e a injustiça tão comuns na terra, onde a verdade foi suprimida. Ninguém pode alegar que não conhece o propósito de Deus para a humanidade. Ele mesmo tem demonstrado claramente seu propósito a todos os seres humanos. Deus é invisível, mas suas ações são visíveis. Seu poder eterno e sua divindade estão evidentes nas coisas que tem feito desde que criou o mundo. Por isso, os seres humanos não têm desculpas por suas atitudes. Eles sabem quem é Deus, mas não o levam a sério e nem o reconhecem. Pelo contrário, suas mentes deixaram de pensar corretamente e seus corações ficaram insensíveis. Achando-se sábios, tornaram-se tolos, chegando ao ponto de deixar de adorar o Deus eterno em sua glória indestrutível para adorar imagens de pessoas e de animais. O Deus eterno os fez livres e eles usaram essa liberdade para seguir os próprios instintos baixos e se afundar na infelicidade. Agindo assim, os seres humanos preferiram a mentira em lugar da verdade, escolhendo obedecer a outros seres humanos e não ao Deus eterno que todos criou e por isso é o único digno realmente receber o nosso louvor, sim. Em sua liberdade, os seres humanos se tornaram escravos de seus vergonhosos instintos. Um exemplo disso acontece quando mulheres deixam o modo natural e passam a se relacionar sexualmente com outras mulheres. Isso também acontece quando homens, em lugar de se relacionarem sexualmente com mulheres, apaixonam-se por outros homens e passam a viver com eles, embora esse comportamento seja inaceitável. Há outras práticas inaceitáveis, que decorrem do desprezo ao que o Deus eterno estabelece. Entre essas práticas estão a injustiça, o adultério, a ganância, a corrupção, a inveja, o homicídio, a contenda, a mentira e o ódio. Por isso, essas pessoas são caluniadoras, presunçosas, impiedosas, arrogantes, orgulhosas, cruéis, desobedientes aos pais, desonestas, indiferentes e insensíveis diante das necessidades dos outros. Embora saibam que quem vive assim afasta-se do Deus eterno, essas pessoas não só praticam essas coisas, como elogiam as que seguem o mesmo caminho. Carta, portanto, profunda, clara, objetiva, que coloca muito claramente, primeiro, a opção de Paulo pelo Evangelho e lamenta ele a opção que outros fazem por não seguirem o Evangelho. O que eu aprendi lendo, então, esse primeiro capítulo de Paulo aos Romanos? Primeiro, proclamar o Evangelho é uma honra. Imaginemos o seguinte: você conhece alguém, digamos, importante, e ele lhe diz: olha, eu preciso que você procure fulano de tal e leve aqui essa correspondência para ele. É uma importantíssima correspondência e eu estou comunicando a ele algo muito bom que eu quero fazer, mas ele está sumido, está desaparecido. Eu preciso que você me faça esse favor e leve essa carta. O que é que você vai fazer? Como você vai se sentir? Escolheu a mim? Vou ficar muito feliz, vamos ficar muito felizes, porque fomos escolhidos para levar aquela correspondência, comunicar aquela bênção, aquele oferecimento, aquele brinde, algo valioso. Imagine que você veio aqui hoje à igreja e aí você ganhou um livro, por exemplo. E aí você se lembra de um amigo, disse: eu já li esse livro, eu vou dar esse livro
a esse meu amigo, você liga para ele: fulano, podemos almoçar juntos porque eu ganhei um presente e quero dar para você. Faz com alegria, que privilégio, com honra. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz sobre o Evangelho. Eu tenho a alegria de compartilhar o Evangelho. Eu, se pudesse, só faria isso na minha vida o tempo todo. O apóstolo Paulo fez isso. Infelizmente, houve um período em que ele teve que trabalhar em sua profissão antiga e não pôde se dedicar integralmente ao Evangelho, mas logo ele pôde fazer isso, porque no seu coração ardia essa chama da proclamação do Evangelho. Para Paulo, aprendo aqui nesta epístola do capítulo 1, proclamar o Evangelho é uma honra, sem medo das consequências. Se teve alguém que sofreu por pregar o Evangelho, foi o apóstolo Paulo. Quando você lê no livro de Atos a biografia dele, você observa que ele foi preso, ele foi caluniado, o navio dele naufragou, ele foi julgado injustamente e no fim morreu por isso. Nesse sentido, não é um bom exemplo para nós, não. Morreu em consequência desse ardor, dessa fidelidade, que ele não importou com as consequências. Ele tem um texto que ele diz em Atos o seguinte: eu sei o que me espera. Eu sei o que me espera em Jerusalém, mas eu tenho que ir lá pregar o Evangelho. Eu sei o que me espera em Roma, no caminho até lá, mas eu tenho que ir a Roma pregar o Evangelho. Para aqueles que já leram o livro de Atos, tem uma história muito interessante. Quando Paulo é condenado em Jerusalém, ele apela para o imperador. Então o governador diz: bem, se você não tivesse apelado para o governador, eu soltava você. Claro, mediante uma propinazinha, obviamente. Já naquela época, isso já era bastante comum. Mas Paulo não quis, acho que por duas razões. Primeiro, ele não ia compactuar com esse regime de coisas em fazer propina para alguém. E segundo, ele queria ir a Roma. Mas diz ele mesmo que várias vezes ele foi impedido de ir a Roma. Outras demandas surgiram, eu não fui a Roma. Ele queria ir a Roma, mesmo que preso, sem temer as consequências, porque ele tinha em mente a alegria, o privilégio. O autor aos Hebreus diz, inclusive, que Jesus, pelo privilégio de proclamar o Evangelho, pela alegria de proclamar o Evangelho, ele não viu as lágrimas, nem as suas aflições, não as colocou em primeiro lugar, mas colocou em primeiro lugar a alegria da proclamação, sem medo das consequências, sem vergonha daquilo que dizem. Vocês sabem, em todos os tempos, agora muito particularmente, se você diz eu sou evangélico, você recebe uma coletânea de impropérios. Infelizmente, alguns verdadeiros, não sobre você, mas sobre o nós. Mas a maioria não procede. Mas, para que então não me identifiquem, não me classifiquem, eu me calo. Ao me calar, eu perco o privilégio. E ao perder o privilégio, eu não levo a mensagem de salvação às pessoas. Por isso Paulo diz com todo vigor, com toda força, nesse texto bem conhecido: eu não me envergonho, verso 15, de proclamar o Evangelho. Por que eu não me envergonho? Eu não me envergonho porque eu sei que o Evangelho é o meio poderoso pelo qual Deus eterno salva a todos que creem em Jesus. E se eu quero que as pessoas sejam salvas por Jesus, até que Ele venha, como cantamos, eu tenho a alegria de proclamar o Evangelho. Eu quero sugerir a você uma autorreflexão sobre a sua prática como cristão, se você tem vivido essa experiência do apóstolo Paulo, da alegria de proclamar o Evangelho, sem medo das consequências e sem nenhuma vergonha, porque a sua vida não é vergonhosa.
Se outros evangélicos têm vidas vergonhosas, a sua não é. Você tem autoridade para proclamar o evangelho. Leve adiante a sua alegria. Também aprendi com esse texto que algumas vezes nós somos impedidos de fazer coisas boas para fazermos coisas melhores. Vou repetir. Somos, por vezes, impedidos de fazer coisas boas para fazermos coisas melhores. Eu fico imaginando, na mente do apóstolo Paulo, ele querendo ir a Roma. Era a capital do império. Era como, me perdoem os que estão em outros lugares aqui, vir ao Rio de Janeiro. Todo brasileiro tem que conhecer o Rio de Janeiro, além da sua cidade, evidentemente, né? E, vindo ao Rio de Janeiro, tem que conhecer a Igreja Batista Curuçá. Senão não veio ao Rio de Janeiro, por exemplo. Populismo à parte, vamos então prosseguir aqui para dizer o seguinte: era a capital do império. Hoje nós não temos mais capitais, embora Brasília seja a capital, não é um sonho conhecer Brasília. Embora São Paulo seja a maior cidade, não é um sonho conhecer São Paulo. Ainda é um sonho conhecer o Rio de Janeiro, e que isso fique por muito tempo para o nosso próprio bem aqui. Independente disso ser verdade ou não, o que eu quero salientar é que Roma, aí sim, Atenas já não era mais a cidade desejada, mas Roma, tudo acontecia em Roma. Tem que passar por Roma. Se você não foi a Roma, você não está vivendo ainda. Então Paulo queria ir muito a Roma. Por que Paulo queria ir a Roma? Porque Roma era bonita, cidade eterna, cidade das luzes, cidade dos intelectuais, cidade do imperador? Não. É porque Roma era a capital e as decisões todas eram tomadas em Roma. O que acontecia em Roma se espalhava pelo mundo. Tanto é verdade que o cristianismo se fortaleceu em Roma e a partir dali ganhou o mundo inteiro. Era um lugar, diríamos na linguagem de hoje, estratégico para a pregação do Evangelho, e Paulo queria ir lá. Essa era a coisa melhor da sua vida, mas houve empecilhos, houve dificuldades, como já demonstrei, houve outras demandas. Eu fico pensando, agora eu vou a Roma. Aí o Espírito Santo diz a Paulo: não, você vai agora a Macedônia. Agora eu vou a Roma. Não, agora você vai pregar na Galácia. Agora eu vou a Roma. E Paulo nunca ia a Roma. O Espírito Santo impediu Paulo de ir a Roma. O Espírito Santo impediu de Paulo fazer coisas boas, para que depois fizesse uma coisa melhor. Então era ir a Roma. Penso que isso nos ensina a pensar que muitas vezes a nossa ansiedade por isso ou por aquilo não procede. Como se nós fôssemos capazes de controlar as coisas. Como se Deus não controlasse as coisas. Como Deus, como está no capítulo 8, como li pela manhã, não fizesse que os acontecimentos da vida se tornassem acontecimentos em nosso favor. Mas é assim que Deus age. Quem sabe nesse momento você esteja passando por uma dificuldade, com um desejo que não se realize. Coloque isso nas mãos de Deus. Talvez você não esteja indo onde você quer ir, mas você vai a um lugar melhor. Talvez você não realize esse sonho, porque no fundo, diante de Deus, Ele é pequeno, Ele tem um maior para você. Penso que o apóstolo Paulo aprendeu isso com as suas tentativas de ir a Roma, sem conseguir. Mas depois, contra tudo e contra todos, de um modo totalmente inesperado, preso, mas foi a Roma, e fez um belíssimo trabalho ali, naquela localidade, faz parte da história do cristianismo. Em terceiro lugar, eu aprendi que a vida verdadeira começa com a fé. Esse texto, em que o apóstolo Paulo cita Abacuque 4:4, tem uma história com um grande personagem chamado Martin Luther, ou Martinho Lutero, em que ele vivenciou esta realidade. É uma história bem conhecida, eu vou sintetizá-la um pouco dramaticamente. Martinho Lutero era um jovem, filho de um pai
arrogante, ébrio, que queria impor a ele um jeito de ser, um jeito de viver, inclusive uma profissão. No caso, seguir a dele de mineiro ou estudar direito. Conseguiu então que Martinho Lutero fosse para a faculdade estudar direito. Mas não era isso que ele queria para a sua vida. Depois então ele foi estudar teologia. Porque Martinho Lutero, desde cedo, tinha no seu coração um tremendo vazio. Tudo aquilo que ele fazia, ele era um estudante brilhante, uma pena, isto é, uma capacidade literária impressionante na qualidade e na quantidade, mas ele tinha um vazio dentro de si. Ele entendeu então, à luz da teologia que ele aprendeu, que para que esse vazio fosse preenchido, ele tinha que fazer um monte de coisas, escrever, estudar. Ele tinha que inclusive lavar a latrina do convento onde ele morava. Quando ele lavava aquela latrina, é como se então a vida dele tivesse sentido. Quando ele acabava de lavar, ele via que não tinha sentido nenhum. Tornou-se professor de Bíblia, mas o vazio continuava. Dava aulas lindíssimas sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, sobre Paulo, mas a sua alma continuava vazia. Então, preparando a sua aula, primeiro capítulo de Paulo aos Romanos, ele leu lá então, na tradução clássica, Paulo citando Abacuque, profeta do Antigo Testamento, onde está escrito que o justo viverá ou viverá pela fé. Eu traduzi como a vida começa com a fé. Quando ele leu aquilo, ele disse que estava no sótão do prédio da faculdade, onde ele estudava, como fosse um escritório. Ele estava preparando a sua aula para mais tarde ministrá-la aos seus alunos na universidade. Ele diz então que tudo aquilo que não fazia sentido passou a ter sentido. Então, eu não sou salvo, eu não sou perdoado, não sou justificado, eu não sou aceito por Deus por aquilo que eu faço, mas pela fé que eu tenho em Jesus. O peso das costas caiu, os músculos retesados ficaram suavizados, as suas mãos duras amoleceram. Durante toda a sua vida curta, jovem que ele era, entendia que para agradar a Deus tinha que fazer muito esforço, seja estudar ou lavar a privada. Mas agora ele compreende que a única coisa que ele precisa fazer é crer que Jesus é o Salvador. Lendo o Antigo Testamento, citado pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, enquanto preparava suas aulas. Como se, ele diz, uma luz brilhasse completamente do alto céu até o meu coração, e tudo que era escuro ficou absolutamente claro. É a história da conversão de Martim Lutero. Quando eu leio então esse texto, eu aprendo então que a vida começa com a fé. Eu e você temos um AC e um DC. AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. É no DC que a vida verdadeira começa. É quando a fé, nós escolhemos viver não pelas obras, não pela nossa razão, não pelo nosso mérito, não por nossa competência, mas pela fé em Jesus. E Paulo diz em outro lugar: eu agora não ando mais pela vista, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto, agora eu vivo pela fé. Porque quando nós então cremos em Jesus, nós somos perdoados, nós somos aceitos. Vocês sabem que o grande dilema do ser humano é ser aceito.
explica grande parte do nosso comportamento. Mas essa aceitação já está oferecida. Jesus, quando morreu na cruz, abriu os seus braços como a dizer: eu aceito vocês. Em João ele diz assim: todos aqueles que, ouvindo acerca do meu sacrifício na cruz, entendem que esse sacrifício é no lugar dele, este então é salvo, ou aceito, ou perdoado, ou justificado. O cristianismo é a única fé que tem este ensino. Todas as outras são baseadas no esforço humano. Mas nós temos que ser honestos em admitir que o nosso esforço, embora necessário, é insuficiente. O que é suficiente, totalmente suficiente, é crer em Jesus como nosso Salvador. É isso que eu aprendo lendo Romanos. Quando chegarmos no capítulo 3, isso vai ficar muito mais forte. Aprendo, em quarto lugar, que nós somos livres para viver a nossa vida. Mas a nossa moralidade não pode vir do desejo ou da cultura. A nossa moralidade, a nossa ética, o nosso modo de viver, o nosso comportamento, o nosso conjunto de atitudes precisam vir daquilo que o Deus eterno nos propõe. Não só agora, mas em todas as épocas, agora também, nós temos pessoas que nos dizem como nós devemos viver. Se nós pegarmos o tempo do apóstolo Paulo, havia uma corrente filosófica com duas dimensões, os estoicos e os epicureus, que tinham os seus ensinos segundo os quais a felicidade consistia em privação de fazer aquelas coisas que não são boas, ou de fazer aquelas coisas que achamos que são boas. Eram correntes que lidavam e estão permanentes até os dias de hoje. Entre o judaísmo, uma corrente dizia que nós somos aceitos por Deus quando nós então observamos completamente os mandamentos. Os fariseus, os moralistas. Jesus vem e diz: bem, vocês são moralistas, vocês cumprem a lei completamente, mas vocês estão perdidos, porque vocês não sabem o que é compaixão. Eu não posso nem curar no sábado, que eles pegam no meu pé. Mas quem veio primeiro? Isto é, quem é mais importante, o sábado ou a cura de um enfermo? Então nós, quando nos apetrechamos e nos agarramos aos nossos méritos, nós fracassamos. Não há nenhuma chance de sermos salvos nos autoexaltando como se fossem divindades. Em todos os tempos, nós temos observado pessoas que não só fazem aquilo que acham certo, como levam pessoas a fazer aquilo que acham certo. Em todas as épocas, na nossa não é diferente. Mas os padrões divinos para nós, sobre as áreas todas da vida, não só a sexualidade, mas também a sexualidade, esses padrões estão dados e eles não mudam. Às vezes, seguir esses padrões nos colocam na contramão de parte da sociedade, que não é a maioria, mas é barulhenta ao ponto de parecer que é a maioria. Mas nós temos o propósito de Deus para nós estabelecido na área do casamento, na área dos negócios, na hora de reagirmos a coisas que nos fazem, palavras que nos dizem, atitudes que têm para conosco. Mas vai se cingindo, vai se construindo em todas as épocas um certo conjunto de padrões. Alguns desses padrões são derivados da palavra de Deus. Boa parte dos padrões
é derivada da palavra de Deus. O cuidado das crianças. Primeiro a ensinar isso em toda a história do pensamento humano foi Jesus Cristo. O cuidado com a natureza, que parece algo tão novo, uma perspectiva de olhar o mundo, é o olhar do próprio Deus que nos disse que devíamos cuidar da natureza. Adão, está aí, governe, cuide. No entanto, há outros padrões, aqueles que muitas vezes nos dizem que o nosso desejo é rei, o que nós queremos fazer, nós temos que fazer, aqueles que nos dizem que essas coisas são certas, devemos segui-las, diferentes áreas da vida, mas que, no entanto, não são caminhos de felicidade. Há um autor que eu não aprecio literariamente, acho fraco, vou dizer quem é, vocês vão ficar comigo escandalizados, e não aprecio na sua ideologia. Porque esse autor propunha como caminho para o mundo a volta do paganismo. O que é o paganismo? O paganismo diz que há muitos deuses e que devemos ter em nosso panteão ou nosso altar, em nosso lugar de culto, todos os deuses. Ora, quem acredita em muitos deuses, na verdade, não acredita em nenhum, não crê em nenhum. Isso é a lógica que nos está dizendo isso, é apenas uma maneira de representar. Eu vi recentemente o funeral de um artista em que houve inúmeras celebrações, não a Deus, à vida, na morte. Diferentes divindades cultuadas, celebradas. Isso é paganismo. O paganismo diz, as coisas começam aqui e acabam aqui, os deuses aqui descem e nós convivemos com eles. Isso é o paganismo. E o paganismo tem uma baixa moralidade. O paganismo é o desejo quem manda, é o instinto que deve ser seguido. Isso é o paganismo. O paganismo não aceita a ideia de que somos pecadores, logo não aceita a ideia de que há um Salvador. Cada um se salva a si mesmo, porque a vida começa aqui, termina aqui. Viva intensamente cada momento, siga os seus desejos, baixe nos seus instintos, seu paganismo. É por isso que eu não gosto de Fernando Pessoa. Mas não se preocupe se você gosta, isso não tem nenhuma importância, eu estou dizendo a minha razão, porque é isso que eu observo quando eu olho, então, para muitas atitudes nos dias de hoje, é uma espécie de retorno ao passado. Ora, como é que os modernos, aspas, querem ter como alvo em suas vidas voltar ao passado, viver o passado? Ora, quem crê no progresso, nas luzes, na razão, vai para frente e não para trás, e o paganismo é para trás, o cristianismo é para frente. O que eu vejo muitas vezes é uma defesa de um jeito pagão de viver, cujas consequências, não só em Roma, como na Babilônia, na Síria, na Grécia, nós conhecemos bem claramente na história. Estou certo que todos compreenderam o que eu estou dizendo e por que estou dizendo isso. E repito então, Deus nos fez livres para viver a nossa vida, mas Ele não deseja que nós vivamos a nossa vida do jeito que nós queremos, ou do jeito que dizem que nós devemos viver a vida. É impressionante como querem nos impor um estilo de vida. E se nós não formos fortes, vamos ceder. É por isso
que nós temos que ler o apóstolo Paulo, nós temos que ler a carta de Paulo aos Romanos. A nossa moralidade em todos os seus aspectos, não apenas no aspecto sexual, em todos os seus aspectos, não pode ser algo escravo do desejo, à mercê do instinto, mas tem que ser algo que é a proposição do Deus eterno, que visa sim, com toda convicção e certeza, sem sombra de dúvidas, a nossa felicidade. Eu gosto de brincar assim. Se eu quero um conselho sobre economia, eu não vou procurar alguém que teve 4 empresas e quebrou as 4 empresas. Eu vou procurar alguém que tem 4 empresas e todas são bem-sucedidas, porque eles vão me dizer como é que eu também tenho sucesso. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui não vou citar o nome, um ex-ministro da Fazenda, no nosso país, que permitiu que o nosso país alcançasse uma inflação de 70% num determinado mês. E agora ele é consultor de economia. Não vou entrar aqui nesse mérito aqui, não, mas se ele errou tanto, ele pode nos ensinar a não errar também. Não vou entrar nesse mérito aqui, não. Estou dizendo o seguinte, se eu ouço o conselho dele, quem paga o preço, quem perde ou ganha, não é ele. Ele sempre ganha, porque ele ganha para dar conselho. Mas se eu ouço o conselho dele acriticamente, eu que pago o preço. Penso que isso que temos que ter sempre em mente. Quando alguém me diz, segue o seu desejo, vá pelo seu instinto, como está o seu coração, como ele está sentindo, vá firme nele. A pessoa que diz, não tem consequência para pagar. Sou eu que ouvi, é minha responsabilidade. É por isso que nós temos que estar permanentemente antenados com a palavra de Deus, porque é ela que diz, olha, esse é o certo. Se você ficar nesse caminho, você não vai se arrepender. O que eu aprendi lendo Romanos, primeiro, recapitulando aqui, que proclamar o Evangelho é uma honra. Eu devo então olhar para mim mesmo, me perguntar se eu tenho sido um proclamador, uma proclamadora alegre do Evangelho. Aprendi lendo Romanos que às vezes nós somos impedidos pelo próprio Deus para fazer algumas coisas boas, para que então nós possamos fazer coisas melhores. Aprendi com esse texto que a vida verdadeira, plena, completa, começa com a fé. E se você ainda não crê em Jesus como Salvador de sua vida, quando você aceitar, a sua vida vai realmente começar. Aprendi também com essa carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, que eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. É uma frase muito comum aí. Você pode ser o que você quer. Mas nosso comportamento, a nossa moralidade, a nossa ética, a nossa visão da vida, o nosso conjunto de valores, não pode vir da cultura. Não importa quem seja que esteja nos dizendo, não pode vir do nosso desejo, do nosso instinto, mas tem que vir a nossa moralidade, a nossa ética, nosso comportamento tem que vir tão somente daquilo que o Deus Eterno nos propõe, porque é para o nosso bem. Eu insisto nesse ponto. Eu insisto nesse ponto há muitos anos. Eu digo assim, se eu obedecer ao mandamento de Deus ou não obedecer, a minha atitude, a minha decisão não altera quem Deus é.
Porque o mandamento dele não é para o bem dele, é para o meu. Eu sei que é óbvio, mas às vezes como uma criança que reage quando o pai ou a mãe o chama para ir para a escola, ele pensa que ele ir para a escola é bom para o pai ou para a mãe dele. E a gente começa a crescer um pouco e começa a perceber, embora não tenha vontade nenhuma de acordar, né? Que eu me levantar e ir para a escola é para o meu bem. Aí as coisas começam a mudar. Mas, muitas vezes, nossas atitudes já adultas são ainda de crianças que não querem acordar para ir para a escola porque acham que aquilo é uma exigência ou obrigação da sua mãe. Mas aquele mandamento paterno, materno é para o bem da criança, como os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Se isso estiver internalizado aqui, nós nem vamos usar a palavra obediência. Nós vamos usar segmento, vamos usar atenção, vamos usar sabedoria, porque é isso que é. Meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus nos propõe em forma de sim, e a Bíblia tem muito sim, em forma de não, e tem a Bíblia muitos não, sims, nãos, todos eles, seja sim, seja não, é para a nossa felicidade individual, coletiva, nacional, mundial. Então, diante de uma proposição, seja ela qual for, de um pensamento, seja ele qual for, é isso que Deus me propõe? Se não for, estou fora. Se for, estou dentro.